Graça e paz a você que me ouve. Eu vim agora nessa meditação te convidar. Você que avalia a sua vida, você que já confessou a Cristo e avalia que a sua vida cristã é um fracasso, ou que é fraca, ou que você está insatisfeito como cristão, ou que às vezes você está decepcionado. Sabe, você não está vivendo a vida plena, a vida abundante que Jesus prometeu que nós teríamos. Você não sente que Jesus está com você como Ele prometeu que estaria até o fim. Você percebe que tem alguma coisa errada, ou alguma coisa faltando, ou alguma coisa fraca no seu caminhar com Cristo. Não são todos que se sentem assim, é claro, mas existem pessoas assim, eu mesma já me senti assim. E meditando em Mateus 3:17, onde Jesus foi batizado e uma voz do alto, a voz de Deus veio: "Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me deleito, em quem eu me comprazo." Esse versículo ele tem muito a nos ensinar em relação a essa vida fragilizada que alguns de nós nos encontramos em Cristo. Vem comigo. Então vamos lá. Essa frase, essa declaração de amor pública de Deus para Jesus: "Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me deleito", pode ser que, como para mim, pode ser que para você ela passe um tanto quanto despercebida, porque é um texto ali onde a gente aprende sobre o batismo, sobre o início do ministério de Jesus, sobre João Batista que batizava com água e Jesus que veio para batizar com fogo, e com o Espírito Santo. Então, essa frase parece que é uma frase que pertence só a Jesus. E nesse momento era só Jesus, Mas ela nos diz muito. Ela nos diz que Deus tem prazer, que Deus tem deleite e que Deus ama. Mas ela também pode nos mostrar o contrário, que Deus ama, mas que muitas vezes Deus não tem prazer, Deus não tem deleite. E isso me chamou a atenção porque depois tem aquele conselho de Paulo lá em Efésios 4, quando ele fala: "Não entristecei o Espírito Santo". Então isso faz a gente entender o quê? Que o Espírito Santo ele pode ser alegrado como ele pode ser entristecido, Pode ser fortalecido em nós como ele pode ser abafado. E assim, depois vem João 3,16 que diz: "Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna." E aí você começa a meditar nisso, investe um tempo pensando o que esses textos podem nos dizer, e o Espírito Santo vai nos trazendo revelações, sentimentos, vai testificando em nós o amor de Deus, vai mostrando para nós sobre a mensagem da cruz, Você que já confessou a Cristo, que entendeu que Ele morreu naquela cruz no seu lugar, no meu lugar, ou seja, uma morte substitutiva, Era para nós estarmos naquela cruz. Depois Paulo diz que nós fomos crucificados com Cristo e a boa notícia é que Ele ressuscitou, então nós ressuscitamos com Cristo. Mas por que nós vivemos uma vida tão medíocre, uma vida tão frágil, uma vida tão duvidosa de fé? Uma vida onde a gente ora para ser curado e a gente não é curado algumas vezes, onde a gente ora para que algo aconteça e aquela resposta não vem, onde a gente muitas vezes não sente a presença de Deus, parece que a nossa oração não passa do teto. Por que a gente vive essa vida, E aí eu voltei ali nesse "em quem eu me comprazo", esse é o meu filho amado. E ali, o que Jesus falou para João Batista? João Batista falou: o senhor não tem que se batizar, não tem do que se arrepender, Eu é que tenho que ser batizado. E Jesus fala assim: vamos fazer dessa forma, porque é assim a vontade do Pai. Então, a primeira dica, a primeira direção que a gente já tem nesse texto é que Jesus pode ter prazer. Ele nos ama, Ele amou o mundo, o amor dele é suficiente
para todos. Nós não temos o que fazer para que Ele nos ame mais ou nos ame menos. Então Jesus era mais um dos que Deus amou, né? Meu filho amado. Assim como eu sou amada, você é amada, porque Deus nos amou antes de nós existirmos, enquanto nós éramos inimigos dele. Então, o amor é indiscutível. O amor não depende de nós. O amor vem dele para que depois nós o amemos. Através de Cristo nós aprendemos a amar a Deus. Mas o prazer de Deus em nós tem uma lição nesse texto. Convém que façamos a vontade do Pai. Lá em Efésios, quando Paulo fala não entristecei o Espírito Santo, antes disso ele vem discorrendo uma série de coisas, de transformação de caráter, de mudança de atitude, de correção na nossa rota, na nossa forma de viver, e aí chega não entristecei o Espírito Santo. Então existe uma forma onde Deus pode ter prazer na nossa vida, onde mesmo o amor que é incondicional pode ser ainda acrescentado o deleite de Deus conosco, que é quando nós estamos então o quê? Fazendo a vontade dele. E aí o sucesso de Deus, o sucesso bíblico, não é o mesmo sucesso do mundo. A paz que Jesus nos dá não é a paz que o mundo nos dá. A prosperidade que a Bíblia diz que é prosperidade, não é a prosperidade que o mundo diz que é prosperidade. Então a gente começa a conhecer a Deus, a conhecer a sua vontade, a se relacionar com esse Pai amoroso e a entender o que Ele quer e a obedecer o que Ele deseja, como Jesus falou, vamos fazer conforme a vontade do Pai, e aí obedecer, e aí vem naquele versículo que eu já citei em outros vídeos que eu adoro, que diz assim, aquele que me ama, o Pai ama, e o Pai ama, eu amo, e eu e o Pai vamos vir e habitar nele. Então essa comunhão com o Pai, Deus Filho e o Espírito Santo habitando em nós, isso tudo, aquele que me ama é o que faz a vontade do Pai, né? Aquele que me obedece é o que me ama, e o que me ama o Pai ama, e o Pai ama e eu amo, e eu e o Pai viremos habitar. Fica confuso, mas é isso, a obediência ao Pai, à vontade do Pai, aos propósitos de Deus para a nossa vida. E aí a gente chega num nível de maturidade, quando a gente começa a ter esse tipo de entendimento, que não interessa mais o que é pecado e o que não é pecado. Interessa aquilo que o próprio Paulo também falou, eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Tem coisa que não é pecado, mas não nos convém. Então viver essa vida cristã no limite, isso é pecado? Ah, é pecado, então não vou fazer. Morro de vontade de fazer, mas não vou fazer. Ah, isso é pecado? Não, isso não é pecado, então isso eu faço. Viver nesse limite é uma vida miserável. Nós precisamos ultrapassar isso e viver no foco de o que o Pai quer que eu faça e o que o Pai quer que eu deixe de fazer. O que entristece o Espírito Santo que habita em mim e o que não entristece. Nem sempre o que nós fazemos é pecado, mas pode entristecer o Espírito Santo. E pode ser que o Pai olhe e não tenha prazer, não tenha deleite. O amor se mantém, mas o prazer e o deleite é para os que fazem a vontade dele. É assim na nossa relação entre pai e filhos, mãe e filhos, aqui, seres humanos. Nós temos os filhos e nós amamos todos incondicionalmente, damos a ponto de darmos a vida por eles. Mas aquele que obedece às regras, que tem prazer no relacionamento com a gente, que gosta de sentar e conversar com a gente, aquele que você vê que ele está vencendo por conta de domínio próprio, por conta de fazer as escolhas corretas, né? Está evitando as coisas que são prejudiciais. Esses nós temos, além do amor, o prazer. E aquele que está dando murro em ponta de faca, que está dando cabeçada, o amor continua, talvez até aumente, porque a gente se dedica até mais para esse, porque esse precisa mais da gente. Mas a gente não tem o prazer, às vezes é um filho que é revoltado, um filho que nos distrata, um filho que nos desonra. Então o deleite não está nesse relacionamento, né? Então eu comecei a pensar dessa forma, e aí o Espírito Santo foi me inspirando então
Quando eu tiver que tomar uma decisão, quando eu tiver uma vontade de fazer algo, não me olhar lá na Bíblia, olhar nas 630 leis para ver se isso é pecado. Não, Espírito Santo, eu não quero te entristecer. Vai te entristecer? Se vai te entristecer, eu não quero fazer, me dá graça. Porque Jesus, ele veio nos salvar, não é só da morte eterna, ele veio nos salvar da vida medíocre. Ele veio nos salvar de nós mesmos, porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos, que permitimos que a nossa carne seja muito mais alimentada do que o nosso espírito. Então, nós podemos destruir a nossa vida, nós podemos fazer escolhas erradas porque vamos fazer os desejos, satisfazer os desejos da nossa carne. E ali onde Jesus falou que Deus amou o mundo de tal maneira, era uma conversa com Nicodemos, onde ele disse: é necessário morrer e nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então nós precisamos o quê? Já que somos nascidos do Espírito, nós precisamos sermos governados por esse Espírito. O Espírito Santo de Deus é um selo que carimbado em nós, que mostra que nós somos propriedade de Deus. E nós precisamos, então, esse selo, ele precisa aparecer para o mundo, para o inferno e para o mundo. Esse selo tem que ser visível. E como é que esse selo aparece? Não é quando a gente fala, eu confessei Cristo, não. É quando nossas atitudes são atitudes que não entristecem o Espírito Santo de Deus. Que são atitudes que o Espírito Santo nos inspira e nós obedecemos. É quando Deus olha e fala assim diante da multidão: essa é minha filha amada, em quem eu tenho deleite, em quem eu tenho prazer, porque não entristece o Espírito Santo, se deixa ser um vaso usado. O selo do Espírito Santo, as pessoas à sua volta estão percebendo, e isso vai inspirando as pessoas a serem desejosos de ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. As pessoas no mundo estão em trevas, e a gente, quando é guiado pelo Espírito Santo, a gente tem que ser luz, a gente é luz. Porque o Espírito de Deus habita em nós e transborda através de nós. Então essa luz é que faz com que as pessoas que estão em trevas, escravizados pelas trevas, tenham necessidade de ir à luz. E elas vão ficar agarradas na gente? Não, elas vão ter que encontrar Jesus. E aí é o momento da gente apresentar o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Cristo, aquele que também morreu na cruz por ele e que Deus também o amou e que agora ele pode confessar esse Jesus, essa necessidade, esse entendimento de ser salvo, né? E aí então o Espírito de Deus também vir habitar nele e aí começa todo o processo novamente. Mas nós precisamos ter essa luz. Então essa vida cristã, vazia, doente, até às vezes parece fake, é porque a gente se comporta como a multidão. A gente quer o Salvador que nos salva do mundo, que salva a nossa alma, e depois a gente quer que ele nos cure, ele quer que ele nos restaure, ele quer que ele nos dê paz, que ele nos dê prosperidade, e nós não estamos dando nada. A gente não quer dar nada, entendeu? Então assim, vira um balcão de serviço. Jesus não é só o nosso Salvador, ele também é o nosso curador, é o nosso financeiro. Nós morremos com ele e ressuscitamos naquela cruz, para que nós façamos parte do reino de Deus, onde nós temos uma vida pautada pela ótica da eternidade, onde aqui na terra, nem que não seja pecado, nós vamos deixar de fazer, porque pode entristecer o Espírito Santo de Deus, e nós não queremos entristecê-lo, e queremos viver a plenitude da vida abundante, que é chegar diante do Pai e ouvir dele: essa é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Fique com essa mensagem, medite nisso. O que você tem dado para Deus? Prazer? Decepção? O Espírito Santo de Deus tem se alegrado, se entristecido? Eu quero te dar a última notícia, que é excelente. A graça salvadora de Jesus Cristo. Ela também é capacitadora para que transforme o nosso caráter e nos dê coragem, força e entendimento de vivermos uma vida que agrada a Deus. Em nome de Jesus.